A garotinha disse ao milionário: "Não preciso de dinheiro, só preciso de um abraço como o da sua filha." O mercado noturno de verão fervilhava de vida. Cordões de luzes quentes no alto, o aroma de milho grelhado e doces preenchendo o ar, e risadas flutuando entre as barracas de comida como música. Adam Carter caminhava por tudo isso, perfeitamente deslocado em seu terno azul marinho sob medida e sapatos engraxados. Aos 36 anos, ele era um homem de precisão, CEO, milionário que se fez sozinho, solteiro, desapegado de qualquer coisa que não pudesse medir. Mas esta noite, depois de outra reunião de negócios exaustiva nas proximidades, ele ansiava por algo simples, algo suave. Parou em um pequeno carrinho de sorvete, aninhado entre barracas iluminadas por lanternas. O vendedor acenou para ele, já preparando uma bola de sorvete de baunilha, quando uma pequena figura apareceu ao seu lado. Ela não devia ter mais de 5 anos. Cabelos em cachos rebeldes, vestido desbotado e muito curto nas mangas, seus tênis descombinados. Mas o que chamou a atenção de Adam não foi sua aparência, foram seus olhos, arregalados, brilhantes e focados apenas nele, sem medo, sem vergonha, apenas algo mais profundo, algo antigo, quase. Adam sorriu gentilmente e se agachou até a altura dela. "Precisa de alguma coisa, querida?" Ele enfiou a mão na carteira, pronto para lhe entregar algumas notas, mas a garota balançou a cabeça. Ela nem olhou para a carteira dele. Sua voz veio suave, firme e clara no barulho do mercado. "Eu não preciso de dinheiro," ela disse. "Eu só quero que alguém me abrace, como você abrace a sua filha." Adam piscou. As palavras o atingiram com mais força do que ele esperava. Eu não tenho uma filha," ele disse, baixinho, pego de surpresa. A garota inclinou a cabeça levemente, sua voz mais suave agora. "Eu não tenho pai," ela disse. "Eu nunca fui abraçada por um pai, não como as outras crianças na escola. Elas recebem abraços antes da aula ou quando caem. Eu só queria saber como é isso." Adam sentiu o peito apertar. Naquele momento, o mercado noturno se turvou ao redor deles. A música sumiu, os passos suavizaram. Tudo o que restou foi a voz baixa de uma garotinha e a dor, ela despertou dentro dele. Ele se lembrava de ser um menino da idade dela, sozinho no jardim da frente de uma casa grande e vazia. Seu pai estava sempre fora. Reuniões de negócios, viagens de trabalho, sempre ocupado demais. Nunca estava lá quando Adam precisava dele. Nunca esperou no portão da escola. Nunca se agachou para um abraço. Ele se lembrava de desejar, apenas uma vez, ser abraçado daquele jeito. Adam não disse nada. Ajoelhou-se e abriu os braços lentamente. A garotinha entrou sem hesitar, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Ela era pequena, quente e de alguma forma leve, mas o peso em seu peito aumentava a cada batida do coração. Ele a abraçou com força, não educadamente. Não brevemente. Abraçou-a de verdade, como alguém que também precisava e precisava. Fechou os olhos, respirando o leve aroma de morangos em seus cachos, e tentou não deixar as lágrimas caírem. Não aqui, não agora. Passos se aproximaram por trás. "Lena?" Uma voz de mulher chamou, alarmada, mas calma. Adam abriu os olhos. A garotinha não se mexeu. Ele olhou para cima. Uma mulher estava diante dele, segurando 2 garrafas de água, o cabelo loiro preso frouxamente para trás. Ela usava jeans e uma camisa branca simples. Mas não havia nada de simples em seu rosto. Ela era impressionante de um jeito tranquilo e cansado. Olhos penetrantes e cansados que ainda carregavam fogo. E uma boca firme, não por amargura, mas por determinação. Ela congelou ao vê-los. Sua filha, aninhada nos braços de um estranho. Seus olhos se estreitaram, o instinto protetor emergindo. "Quem é você?" Ela perguntou, a voz firme. Sem pânico, apenas aço. Adam gentilmente afrouxou o abraço, deixando a garotinha recuar. Ela olhou para a mãe, depois para ele. "Sou apenas alguém que está de passagem", disse ele suavemente, ficando em pé. Os olhos da mulher encontraram os dele por um longo segundo. Ela não falou, mas ele percebeu que ela estava lendo e algo no que viu a fez hesitar. Sua filha parecia perfeitamente à vontade, sorrindo, segura. A mulher, Claire, não disse mais nada. Ela apenas estendeu a mão para sua filha e deu a Adam um pequeno e lento aceno de cabeça. Ele se virou para o vendedor.
Aceitou a casquinha de baunilha que havia pago momentos antes e a entregou a Lena. Baunilha, ele disse. Doce como abraços. Os olhos de Lena brilharam. Obrigado, senhor. Ele deu um sorriso fraco, depois se virou e andou, seu corpo alto se misturando ao rio de estranhos sob as luzes amarelas. Atrás dele, Claire estava silenciosa, observando suas costas se afastarem. Ela não sabia quem ele era ou por quê. Ele parecia tão sádio quando segurou sua filha, mas algo na maneira como a segurou, gentilmente, como alguém segurando algo frágil e longo perdido, deixou uma marca em seu coração. Não medo, apenas admiração silenciosa. A cobertura estava silenciosa como sempre. Bem acima da cidade, Adam Carter saiu do elevador, as portas se fechando atrás dele com um chiado suave. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte de Manhattan. Mas esta noite parecia fria, remota. Ele afrouxou a gravata, largou as chaves e caminhou em direção à cozinha. O silêncio o seguiu. Nenhuma risada, nenhum passo, nem o traço da voz da garotinha. Mas aquela voz, ela permanecia. Eu não preciso de dinheiro. Eu só quero que alguém me abrace, como você abraça sua filha. Adam ouvira muitas coisas na vida. Perguntas ásperas em salas de reuniões, parabéns vazios em partidas de gala, promessas sussurradas de mulheres que só queriam ser vistas em abraços como ele. Mas nada jamais o havia machucado tanto quanto aquilo. Ele sentou-se no balcão da cozinha, com as mãos cruzadas, olhando para o nada. A imagem do rosto dela, seus cachos, seus olhos arregalados, o jeito como se inclinou contra o pescoço sem medo, não desaparecia, assim como a dor que se seguiu. Pela primeira vez em anos, Adam se permitiu lembrar. Ele tinha 7 anos, um aniversário, um brinquedo novo deixado na mesa de mármore da cozinha, embrulhado com capricho, sem cartão. Seu pai ligara de um aeroporto em Tóquio com a voz termunha. Feliz aniversário, filho. Tem dinheiro na sua conta. Compre o que quiser. Nada de abraço, nem um aperto de mão. E assim sempre foi. Os negócios vinham em primeiro lugar, sempre. Seu pai construiu uma fortuna e deu a Adam as melhores escolas, a melhor comida, o melhor futuro que o dinheiro podia comprar. Mas ele nunca se sentou no chão para brincar. Nunca esperou no portão da escola. Nunca abriu os braços. Adam havia enterrado tudo aquilo, ou assim pensava. Mas naquela noite, o abraço daquela garotinha havia arrancado tudo de volta, como uma erva daninha. Ele pensava que estava morta, mas nunca fora realmente arrancada. Ele não sabia o nome dela, não sabia quem ela era ou como era sua vida fora daquele mercado, mas se lembrava da mãe dela, loira, cansada, protetora. E, no entanto, quando ela ouviu segurando a filha, não houve gritos nem pânico, apenas uma compreensão silenciosa em seus olhos, como se, talvez, só talvez, ela também tivesse visto aquela tristeza em seu rosto. Adam ficou sentado ali por um longo tempo. Ele se serviu de uma bebida, mas não tomou um gole. Em vez disso, pegou o celular e abriu a agenda. Ele apagou uma reserva de jantar marcada para a sexta-feira seguinte. Então, digitou uma nota. Retorno ao mercado, 20h30. Ele não sabia o que esperava, mas sabia o que sentia. E aquele sentimento, estranho, frágil, tinha um nome que ele não dizia há anos: saudade. O mercado noturno estava vivo novamente. Uma semana havia se passado desde que Adam Carter se afastara daquela criança pequena e de sua mãe quieta, mas ele não parava de pensar nelas. Agora, vestido de forma mais casual, ainda elegante, mas não polido como antes, ele retornou ao mesmo local, serpenteando por entre multidões, música e barracas de comida fervilhantes. Ele procurou lentamente, examinando cada canto, tentando não parecer muito ansioso. Então ele os viu. Perto da extremidade do mercado, escondida sob uma fileira de lanternas de papel penduradas, havia uma pequena mesa coberta de itens artesanais, pulseiras de tecido em cores suaves, panos bordados, pequenos cadernos com capas desenhadas à mão. Atrás da mesa estava a mulher de quem ele se lembrava, cabelos loiros presos para trás, olhos penetrantes e tranquilos. Ela usava jeans e uma camisa de linho com as mangas arregaçadas. Suas mãos se moviam cuidadosamente enquanto ela organizava a exposição, cada movimento calmo, praticado, deliberado. Ao lado dela, sentava-se a garotinha. Ela estava desenhando novamente, agachada sobre um bloco de papel, com um giz de cera grosso agarrado em uma das mãos, a língua para fora do canto da boca, concentrada. Adam hesitou por um instante, então se aproximou. "Oi",
disse ele suavemente, oferecendo um sorriso hesitante. A garotinha olhou para cima primeiro. O reconhecimento floresceu em seu rosto instantaneamente. "É o sorvete de baunilha, cara!" Ela gritou de alegria. Adam riu, o som surpreendendo até a si mesmo. Perto o suficiente, Claire, ele ainda não sabia o nome dela, então levantou o olhar. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, mas não havia medo neles, apenas uma curiosidade contida. Adam estendeu a mão para a mesa e pegou uma das pulseiras, azul celeste com pequenos fios prateados. "Quanto custa isso?" ele perguntou. Claire o estudou por um momento, então disse calmamente: $5. Ele tirou uma nota de 10 e colocou na caixa de lata ao lado dela. A garotinha puxou a manga da mãe. "Posso mostrar a ele minha foto?" Claire assentiu. Lena, ele pegou o nome dela enquanto a garota falava. Virou o bloco em sua direção. Era um desenho a giz de cera de 3 bonecos palito, um alto, um médio e um pequeno. Eles estavam sob um grande sol amarelo, com um coração rosa flutuando acima deles. "Estes somos eu e a mamãe, e..." Ela fez uma pausa sorrindo. "Um amigo." Adam olhou para cima. A expressão de Claire se suavizou apenas por um momento. "Eu sou Adam", ele disse, oferecendo a mão. "Claire", ela respondeu, apertando-a gentilmente. "Esta é Helena." "Nós nos conhecemos", ele disse, com um pequeno aceno de cabeça em direção à criança. Claire sorriu, não exatamente calorosamente, mas também não friamente. Enquanto os clientes passavam, Adam permaneceu no canto da mesa dela. Eles conversaram, em trocas curtas e cuidadosas, sobre o tempo, o mercado, as pulseiras. Então, mais lentamente, a conversa se tornou pessoal. Claire lhe contou que costumava estudar arte. Ela sonhava em se tornar ilustradora de livros infantis. "A faculdade não durou", disse ela, ajeitando uma vitrine de pulseiras. Lena chegou cedo e sozinha. Ada não insistiu. Sua voz era calma, não amarga. Ela não tinha vergonha da sua história. Apenas um fato. "Às vezes trabalho à noite em um restaurante. Outras noites, vendo aqui. Isso nos mantém em movimento." Adam observou as mãos dela, fortes, precisas, cansadas. Ele as imaginou outrora desenhando florestas gentis, animais brincalhões, cenas de conto de fadas. Agora, elas davam nós em linhas e costuravam iniciais em lenços. "Você já se cansa?" perguntou ele, genuinamente curioso. Claire pausou. Seus olhos voltaram-se para Lena, que agora desenhava outro sol. Então ela disse, com um pequeno sorriso: "Contanto que ela continue sorrindo, eu não me canso." Adam não disse nada, mas as palavras soaram fundo. Ele olhou para ela, não para a curva do seu queixo ou para a forma como seu cabelo refletia a luz da lanterna, mas para a força silenciosa que ela carregava, como uma segunda pele, uma mulher que tinha desistido de tudo por um filho e nunca pareceu querer a piedade do mundo por isso. Em todas as salas de reuniões e salões de baulê da sua vida, Adam não tinha conhecido ninguém como Claire, e no calor daquele pequeno mercado, na luz suave das lanternas de papel e das risadas, ele percebeu algo que não sentia há anos. Respeito. O verdadeiro, conquistado, não presumido, o tipo que o fazia querer ouvir mais do que falar. Ele ficou um pouco mais lá naquela noite, tempo suficiente para Lena lhe dar um novo desenho de presente, uma flor com um sol sorridente, e para Claire lhe dar uma segunda pulseira, só porque sim. Ao sair, Claire disse apenas: "Obrigada por passar por aqui." Adam assentiu, mas no seu coração ele sabia que não estava apenas passando por aqui. Ele voltaria, e da próxima vez não seria um estranho. As semanas passaram silenciosamente, como páginas suaves virando em um livro. Adam Carter continuou voltando ao mercado noturno, primeiro só nos fins de semana, depois também em alguns dias tranquilos da semana, sempre a mesma mesa com artesanatos, sempre com a mesma intenção. Ele vinha com algo novo a cada vez: sacos de frutas frescas, caixas de livros infantis, roupas quentes do tamanho de Lena, canetas coloridas, às vezes uma refeição quente embrulhada em papel alumínio. Ele nunca fazia alarde, simplesmente os colocava delicadamente ao lado da cesta de Claire ou os entregava a Lena com um sorriso. Claire nunca pedia nada disso. Ela raramente o agradecia com palavras, mas com o tempo, seus olhos se suavizaram quando o via caminhando sob as luzes do mercado, e às vezes, quando ele não estava olhando, ela sorria. Eles começaram a compartilhar pequenas coisas: comida de rua na hora de fechar, histórias sobre seus dias, piadas discretas. Sempre sentava entre eles,
desenhando, conversando sobre seus desenhos. Toda semana, ela desenhava a mesma imagem de novas maneiras. Uma casinha com 3 pessoas em pé na frente, uma alta, uma média e uma pequena, sempre com um filho grande. Um dia, esta será a nossa casa, ela disse uma vez, orgulhosa. Tem 3 camas, uma para a mamãe, uma para mim e uma para o sorvete de baunilha Carra. Adam riu baixinho, mas Claire desviou o olhar rapidamente. Seus dedos apertaram levemente a borda da mesa. Eles nunca chamavam o que estavam fazendo de nada, nem namoro, nem amizade, nem caridade, só ficar. Uma noite, enquanto comia um milho grelhado perto da calçada, Adam falou mais honestamente do que esperava. Eu nunca soube realmente como era ter um pai, ele disse. Quer dizer, tecnicamente eu tinha um, mas ele estava sempre em reuniões, sempre construindo seu império, nunca se sentou à mesa de jantar. Nunca foi às peças da escola, nunca me abraçou. Claire levantou os olhos da xícara. Adam continuou, com a voz mais baixa. Sabe do que eu mais me lembro do ensino fundamental? De ver outras crianças correndo para os braços do pai. Eu costumava fingir que não me importava, mas me importava. Eu me importava muito. Houve uma longa pausa. Então Claire disse baixinho, acho que somos 2. Adam se virou para ela. Claire olhou para Lena, que estava enrolada num cobertor ali perto, folheando um livro ilustrado. Minha mãe tentou, mas meu pai foi embora antes de eu completar 10 anos. Nunca mais o vi. Adam assentiu lentamente. As histórias deles não eram idênticas, mas a dor por trás delas era a mesma. 2 adultos, bem-sucedidos e sobreviventes, ainda aprendendo a se curar. No sábado seguinte, a chuva caiu forte. Claire não abriu sua barraca naquela noite. Adam esperou, de qualquer forma. Ele ficou parado na esquina conhecida, guarda-chuva na mão, observando a rua. E então ele as viu. Claire e Lena se aconchegaram sob o abrigo de ônibus, a cabeça de Lena apoiada no colo da mãe. Claire olhou para cima, surpresa ao vê-lo. Ela está queimando de raiva, disse ela rapidamente, com a voz trêmula. Tentei a clínica, mas eles estavam lotados e... Adam não esperou. Venha comigo, ele disse. Eu tenho um carro. Eles correram para o hospital, a chuva batendo no para-brisa. Adam dirigiu como se fosse seu próprio filho no banco de trás. No pronto-socorro, ele permaneceu por perto. Claire cuidou da papelada. Adam andava de um lado para o outro no corredor. Lena choramingava em seus braços. Mais tarde naquela noite, Lena estava acomodada em uma cama com uma intravenosa no braço minúsculo. Uma enfermeira diminuiu as luzes. Claire sentou-se de um lado da cama, exausta. Adam sentou-se do outro. Ele pegou a mão de Lena e a envolveu delicadamente na sua. Então, suavemente, começou a falar. Não sobre negócios, previsão do tempo ou notícias, mas sobre uma princesa que conseguia transformar tristeza em flores. Sobre um cavaleiro que não sabia lutar, mas sabia ouvir. Contou-lhe uma história inventada na hora, só para ela. Clara observou em silêncio. Muito depois da meia-noite, Lena finalmente adormeceu. Adam ficou. Não olhou para o celular nenhuma vez, nem para o relógio. Apenas ficou ali, segurando uma criança que não era sua, mas que, naquele momento, importava mais do que qualquer outra. E Claire? Claire recostou-se na cadeira e olhou para ele de uma nova maneira. Este não era um homem que sentia pena dela. Este não era um homem bancando o herói. Era alguém que sabia o que significava ficar. Os dias começaram a se misturar suavemente. A essa altura, Adam Carter já fazia parte da vida deles de uma forma natural, sem drama. Não houve anúncio, nenhuma mudança de título ou rótulo, apenas uma presença silenciosa e crescente, como uma luz quente preenchendo gradualmente um quarto escuro. Lena começara a chamá-lo de Senhor Quente. O nome pegou depois que ela o disse pela primeira vez, apontando inocentemente para ele durante um piquenique no parque. Porque ele traz comida quente e abraços calorosos, e sempre sorri com os olhos. Adam riu baixinho, mas Claire ficou imóvel por um instante. Ela não corrigiu sua filha. Ela também não riu. Apenas olhou para ele e assentiu levemente, como se dissesse, é verdade. Eles passavam fins de semana juntos, nunca extravagantes, mas significativos. Adão ofereceu restaurantes 5 estrelas, terraços privativos, experiências de luxo.
Claire recusou tudo gentilmente. Eu me sinto mais confortável onde as cadeiras são de plástico e a comida vem em barquinhos de papel, ela disse com um pequeno sorriso. Então foi isso que eles fizeram. Eles comeram macarrão de barracas de rua, compartilharam frutas de carrinhos de mercado e uma vez sentaram na calçada do lado de fora de um caminhão de tacos, observando o céu se tornar lilás quando as luzes da cidade piscaram para despertar. Lena mergulhou os dedos em um picolé derretido e pintou estrelas no braço de Adam, enquanto ele fingia que estava chocado todas as vezes. Adam riu mais agora. Nunca foi alto, nunca forçado, mas estava lá, na curva suave de sua boca, na leveza dos seus passos. No caminho, ela parou de se desculpar por coisas que não eram culpa dela. Adam notou tudo. Ele também notou como havia mudado. Parou de verificar o celular no jantar, não trabalhava mais depois da meia-noite, não latia mais respostas frias por e-mail, nem media mais o tempo em margens de prejuízo. Ele havia começado a dormir mais profundamente, até mesmo a sonhar. Havia menos vozes em sua cabeça exigindo perfeição, mais silêncio, mais paz. Uma noite, sentaram-se em um banquinho perto da água, compartilhando rijotária e rolinho Spring. Lena adormeceu, enrolada entre eles, seus dedinhos agarrando a manga de Adam. Claire enfiou a mão na bolsa, tirou uma carteira e, discretamente, tentou deslizar uma nota dobrada para o lado de Adam no recipiente de comida. Ele percebeu. — O que você está fazendo? Perguntou, sem ser grosseiro. Ela hesitou. — Estou pagando metade do jantar. — Você não precisa fazer isso, respondeu. — Eu sei, disse ela, mas eu quero. Ele se recostou, apoiando as mãos no banquinho atrás dele. Sua voz era calma, baixa, mas firme. — Claire, eu não vou te pagar o jantar. Ela olhou para ele, com os olhos cautelosos. — Não vou te comprar, continuou ele. Não vou comprar seu tempo, nem suas histórias, nem seus presentes. Não vou contabilizar quantas refeições, nem livros, nem horas passei com você. Ele fez uma pausa e acrescentou gentilmente. Não vou comprar nada, só vou ficar. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos pousaram no rosto adormecido de Lena. Quando ela finalmente olhou para ele, havia algo cru e desprotegido em seu olhar. Você faz parecer fácil, ela disse suavemente. Mas a maioria das pessoas não fica. Ele assentiu. Eu sei. É por isso que estou tentando provar que não sou a maioria das pessoas. Os lábios de Claire se abriram como se fosse falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela pegou a mão da filha e a segurou com força. Por um longo tempo, eles ficaram sentados em silêncio, ouvindo o zumbido da cidade, o vento farfalhando nas folhas e o distante e rítmico bater das ondas contra a praia. Adam não estendeu a mão para ela. Ele não tentou pressionar o momento mais. Mas, dentro dele, algo se estabeleceu. Pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sentiu exatamente onde deveria estar. Não perseguindo, não consertando, não construindo quem vai ficar. E Claire, sentada ao lado dele, começou a acreditar, talvez pela primeira vez, que alguém poderia realmente estar falando sério. O tempo estava começando a mudar. Fim do verão se transformando suavemente em início de outono. As noites ficaram mais frias, o céu assumiu um tom mais profundo de azul. As mudanças eram sutis, mas Adam as sentia de maneiras que não tinham nada a ver com o clima. Claire estava mais quieta ultimamente, não fria, nem distante, mas contemplativa, como alguém parada à beira de algo em que não tinha certeza se queria entrar. Adam notou, é claro, ele notava tudo quando se tratava dela. Eles estavam sentados em um banco de parque em uma tarde de domingo, enquanto Lena brincava por perto, perseguindo folhas caídas com um graveto em uma mão e seu coelhinho de pelúcia na outra. Claire bebia café, os dedos firmemente agarrados ao copo de papel, embora já tivesse esfriado. Depois de um longo silêncio, ela falou. Tenho medo de deixar você entrar, disse ela, em voz baixa, sem olhar para ele. Porque se você for embora, não saberei como explicar a ela. Adam se virou para ela. Ele não interrompeu. Claire continuou.
Ela já te vê como algo permanente, algo estável. E tenho medo de que, se um dia você perceber que esta vida não é conveniente, fácil ou refinada, você irá. E eu terei que vigiar ou procurar por você toda vez que a porta se abrir. Adam não respondeu com palavras. Em vez disso, assentiu uma vez, enfiou a mão no bolso do casaco e entregou a ela um convite dobrado. Era simples. Um folheto para uma exposição de arte infantil local que estava sendo realizada em uma pequena galeria comunitária no centro da cidade. Ele havia inscrito Lena semanas atrás sem avisar a nenhum dos dois. Ela tem talento, disse ele suavemente, e merece ser vista. Claire olhou para o papel, depois para ele, sem saber como responder. Mas quando chegou a noite da exposição, ela chegou, com Lena em seu melhor vestidinho e 2 trancinhas na nuca. Adam já estava lá, esperando na porta, segurando um pequeno buquê de girassóis. Eles entraram juntos, os 3. A galeria estava cheia de cores, esboços de giz de cera, sonhos em aquarela, animais pintados a dedo e céus rosa demais para serem reais. Risadas ecoavam pela sala enquanto pais orgulhosos apontavam para obras-primas de papel. Os desenhos de Lena estavam expostos em uma longa parede perto dos fundos. Adam tinha vindo mais cedo para emoldurá-los ele mesmo. Bordas finas de madeira lixadas à mão, com cada nome delicadamente gravado embaixo com tinta dourada. Claire viu o esforço em cada detalhe. Chegaram ao lugar de Lena e a garotinha engasgou. Seu desenho que ela havia feito em uma tarde chuvosa enquanto estava sentada no tapete da sala de estar de Adam estava bem no centro. 3 figuras estavam sobre um teto, de mãos dadas. Uma alta, uma média, uma pequena. Um cachorro adicionado desleixadamente no canto, um coração acima da porta. Ela se virou para encarar a sala, os olhos brilhando. "Esta é a minha nova casa", anunciou em voz alta. "Lá estão a mamãe, o senhor Kent e eu." Várias pessoas se viraram, sorrindo. Algumas riram baixinho, gentis. A sala, por apenas um segundo, pareceu prender a respiração. Claire olhou para Adam. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Ela não mudou de assunto, nem ignorou o momento. Ela apenas olhou. E naquele olhar havia algo suave e rendido. Um entendimento passou silenciosamente entre eles. Depois da exposição, caminharam lentamente para casa. Lena seguiu à frente, com um desenho debaixo do braço como um tesouro. Claire quebrou o silêncio primeiro. "Sabe, ela nunca desenhou ninguém em nossa casa antes, não até você." Adam sorriu. "Ela tem bom gosto." Claire riu, um som baixo, mas pleno. Então ela parou de andar, bem no meio da calçada, e olhou para ele. "Ainda estou com medo", disse ela. "Eu sei, mas estou tentando", acrescentou. "Eu vejo isso", disse ele. E então, sem cerimônia, sem pressão, ele estendeu a mão não para a mão dela, mas para o espaço ao lado dela. E lá ficou, silenciosamente, no ritmo dela, porque às vezes o amor não se anuncia, ele simplesmente aparece e fica. O outono se intensificou, pintando as folhas em tons de dourado e brasa. O quintal da pequena casa deles tornou-se um refúgio tranquilo do mundo. Um lugar de luz suave, refeições simples e o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. Adam estava planejando algo, embora mal admitisse para si mesmo. Ele não era bom com palavras, não as ternas, não as pessoais. Contratos, negociações, relatórios, essa era a sua linguagem. Mas amor? Amor sempre foi algo que acontecia com outras pessoas. E então lá estava ele, dobrando guardanapos, arrumando flores de papel que ele mesmo fez depois de assistir a meia dúzia de tutoriais. Ele nunca tinha tocado em origami antes, mas de alguma forma suas mãos queriam fazer algo cuidadoso por ela, algo que falasse, mesmo que sua voz pudesse falhar. Ele colocou a mesa sobre o plátano, pendurou luzes de fadas ao longo da fença e esperou. Claire saiu pouco antes do pôr do sol, vestindo um suéter azul claro e um olhar de curiosidade cautelosa. Ela parou quando viu a cena, nada grandioso, apenas pensativo.
Seus olhos examinaram as luzes, as flores, o esforço silencioso em cada detalhe. Você fez tudo isso? Perguntou ela. Adam assentiu. Eu e o YouTube? Ela riu, do tipo que se instalava entre eles como chá quente. Sentou-se e, por um tempo, comeram lentamente, sem pressa, sem pressão. Apenas frango macio e vegetais assados, música baixa tocando no alto-falante da poranga. Lena já estava dormindo lá dentro. Depois da sobremesa, Claire recostou-se, olhos semicerrados, contente. Você realmente não precisava fazer tudo isso. Adam olhou para ela. O vento levantou alguns fios de cabelo dela sobre a bochecha e ele estendeu a mão, afastando-os antes de perceber o que estava fazendo. Eu sei, disse ele, mas eu queria. Ela abriu os olhos com isso, algo ilegível brilhando neles. Adam expirou longa e firmemente. Então, com as mãos firmemente cruzadas sobre a mesa, começou. Nunca fui pai, disse ele. Nunca pensei em ser um e nunca fui realmente parceiro de ninguém. Não da maneira que importa. Claire não falou, apenas o observou. Mas, se você precisar de alguém, continuou ele, com a voz mais suave agora, que esteja disposto a aprender as duas coisas, eu estou aqui. Posso errar, posso levar tempo, mas estarei aqui. Não porque me sinta obrigada, porque quero. As palavras pairaram no ar entre eles, frágeis e grosseiras, mas verdadeiras. Claire não respondeu de imediato. Em vez disso, levantou-se lentamente e deu a volta na mesa. Adam levantou-se para encontrá-la, incerto, com as mãos ainda ao lado do corpo. Ela o abraçou. Não com força, não desesperadamente, apenas completamente. Sua voz era quase um sussurro. Não preciso de mágica, disse ela, com a cabeça apoiada no ombro dele. Só preciso de alguém que fique, honestamente, e por tempo suficiente. Adam fechou os olhos, erguendo os braços finalmente para segurá-la. E, naquele abraço, no silêncio que se seguiu, algo se estabeleceu. Não foi uma grande declaração. Não foram fogos de artifício. Foi algo melhor. Foi real. Um ano passou como um sopro silencioso, suave e cheio de mudanças. As estações do ano passavam suavemente pela cidade, e quando o outono retornou, Adam Carter não morava mais em uma cobertura em um arranha-céu acima de Manhattan. Agora, ele acordava todas as manhãs com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco em uma pequena cozinha ensolarada em uma casa aconchegante nos arredores dos limites da cidade. A casa era modesta. Uma cerca branca, um canteiro de flores que Claire havia plantado do zero e 2 bicicletas encostadas na varanda. Lá dentro, as paredes eram aconchegantes e habitadas, decoradas com os desenhos coloridos de Lena e pequenas marcas de mãos pintadas no corredor. Adam nunca havia morado em um lugar como aquele, nem mesmo quando criança, mas de alguma forma, nada jamais se sentira mais em casa. Claire havia começado uma pequena aula de arte no estúdio no quintal deles, um espaço que Adam havia construído com ela durante a primavera. Ela mesma pintou uma placa, Little Light Studio. Crianças da vizinhança vinham 3 dias por semana, trazendo consigo canetinhas, risadas e um novo tipo de alegria que Claire nunca soube que precisava. Adam agora passava os dias de forma mais lenta. Ele ainda administrava seus negócios, ainda atendia a ligações importantes, mas apenas do escritório no final do corredor. Ele passava mais tempo como voluntário no centro infantil da cidade, onde lia para crianças, consertava brinquedos quebrados e dava uma aula semanal chamada Como Ouvir como um Super-Herói. E Lena, agora oficialmente aluna do 1º ano, usava sua mochila como uma capa e dizia isso com orgulho a todos que conhecia. Ela tinha 2 lares agora, um no coração e outro com uma caixa de correio e um jardim, e um pai que fazia panquecas divertidas aos sábados. Ela também tinha uma camiseta preferida, uma camiseta branca com um desenho à mão que Clara a ajudou a fazer. Na frente estava escrito: Ser abraçada é meu superpoder. Adam não conseguia ler as palavras sem engolir em seco. No dia do 6º aniversário de Lena,
Eles deram uma pequena festa no quintal. Havia balões amarrados em postes de cerca, coroas de papel manual feitas entre patas e um bolo em formato de caixa de giz de cera gigante. Amigos e vizinhos se reuniram, trazendo presentes embrulhados em arco-íris e fitas, mas o verdadeiro presente veio perto do fim da tarde. Depois que as velas foram apagadas e a primeira rodada de bolo devorada, Lena estava em pé num banquinho no meio do pátio. Ainda usando sua coroa de papel, as xuxas sujas de glacê. Ela segurava um bilhete amassado em uma mão e um pirulito na outra. Certo, disse ela, orgulhosa, pigarreando como uma profissional. Tenho algo a dizer. O pátio ficou em silêncio. O tipo de silêncio que vem do verdadeiro afeto e atenção. Ela olhou para Adam e Claire, depois para os convidados, depois de volta para o seu papel. Há muito tempo, ela começou, eu não tinha um pai, e eu achava que talvez nunca tivesse um. Eu costumava ver outras crianças na escola sendo pegas pelos seus pais, ou abraçadas antes da aula, e eu fingia que não me importava. Sua voz vacilou um pouco, mas ela continuou. Mas então, uma noite, eu conheci alguém. E eu pedi a ele um abraço. Isso foi tudo que eu pedi, justo um. Porque às vezes esse é o único desejo que seu coração pode conter. Ela olhou para Ada novamente. E eu ganhei o meu abraço. Mas então, eu ganhei mais. Eu ganhei alguém que fica. Alguém que come macarrão na calçada comigo. Alguém que lê o mesmo livro 5 vezes e ainda ri da parte boba. Lena respirou fundo. Então hoje eu quero dizer isso. Eu costumava desejar um abraço, mas agora eu tenho um abraço que não me deixa. A multidão aplaudiu. Alguns enxugaram as lágrimas. Claire estendeu a mão para Adam, apertando-a com força, seus olhos úmidos, mas brilhantes. Adam deu um passo à frente, levantou Lena do banco e a abraçou forte. Então, sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão para Claire, puxando-a perto também. 3 deles, parados num círculo de sol e confeti, no meio de um quintal que cheirava a bolo e grama, e algo mais suave do que qualquer um deles. Amor. Adam beijou o topo da cabeça de Lena e sussurrou. E eu, querida, finalmente aprendi a amar. Um abraço de cada vez. Às vezes basta uma pequena voz para mudar o curso de um coração guardado. Às vezes um simples abraço, dado ou recebido, pode abrir uma porta para a cura que nenhuma quantidade de sucesso, riqueza ou lógica jamais conseguiria. Adam achava que tinha tudo, até que uma garotinha o lembrou de que o verdadeiro amor não é algo que se conquista, é algo pelo que se permanece. E Claire, que passara tanto tempo sendo forte por 2, finalmente aprendeu como era quando alguém permanecia por ela também. Não foi uma história apenas sobre um homem e uma mulher, ou uma mãe e uma filha. Era uma história sobre escolher ficar, sobre aparecer quando mais importa, e sobre como um simples desejo por um abraço tornou-se a base de uma família para sempre. Se esta história tocou seu coração, te fez sorrir ou lhe lembrou do poder silencioso do amor, seu lugar é aqui. Assine Wild West Love Stories para mais contos emocionantes de esperança, cura e conexões inesperadas. Porque em algum lugar lá fora, alguém só precisa de um motivo para acreditar novamente. E talvez essa história comece com você. Às vezes basta uma pequena voz para mudar o curso de um coração guardado. Às vezes um simples abraço, dado ou recebido, pode abrir uma porta para a cura que nenhuma quantidade de sucesso, riqueza ou lógica jamais conseguiria. Adam achava que tinha tudo, até que uma garotinha o lembrou de que o verdadeiro amor não é algo que se conquista, é algo pelo que se permanece. E Claire, que passara tanto tempo sendo forte por 2, finalmente aprendeu como era quando alguém permanecia por ela também. Não foi uma história apenas sobre um homem e uma mulher, ou uma mãe e uma filha. Era uma história sobre escolher ficar, sobre aparecer quando mais importa, e sobre como um simples desejo por um abraço tornou-se a base de uma família para sempre.
Se esta história tocou o seu coração, te fez sorrir ou lhe lembrou do poder silencioso do amor, seu lugar é aqui. Assine Wild West Love Stories para mais contos emocionantes de esperança, cura e conexões inesperadas. Porque em algum lugar lá fora, alguém só precisa de um motivo para acreditar novamente. E talvez esta história comece com você.